Uma menina pobre, uma gruta esquecida, uma aparição que mudaria o mundo para sempre. Você já se perguntou por que todos os anos milhões de pessoas de todos os cantos do planeta viajam para uma pequena cidade no sul da França? O que aconteceu em Lourdes foi, ao mesmo tempo, incrivelmente simples e absolutamente impossível de ignorar. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de Nossa Senhora de Lourdes. E talvez, só talvez, a gente consiga entender por que aquela fonte de água continua a atrair e a renovar a fé de tanta gente. Estamos no ano de 1858. A cidade é Lourdes, um lugar tranquilo aos pés dos Pirineus. Nossa protagonista não era uma rainha, nem uma estudiosa, nem alguém de família rica. Pelo contrário, o nome dela era Bernadette Soubirous, uma garota de apenas 14 anos, vinda de uma família tão pobre que muitas vezes não tinha o que comer. Ela sofria de asma, o que dificultava sua respiração, e na escola tinha muita dificuldade para aprender. Bernadette era, aos olhos do mundo, uma pessoa comum, quase invisível. Tudo começou num dia frio de inverno, 11 de fevereiro. Bernadette, junto com sua irmã e uma amiga, foi buscar lenha perto de uma gruta chamada Massabielle, um lugar sujo e abandonado que as pessoas evitavam. De repente, ela ouviu um barulho que parecia uma forte rajada de vento. Mas quando olhou ao redor, as árvores e os arbustos estavam completamente parados. Nada se movia. Intrigada, ela olhou em direção à gruta. E foi então que a viu. Dentro de um nicho na rocha, havia uma senhora de uma beleza indescritível, vestida com um manto branco puro, uma faixa azul na cintura e um rosário de contas brancas pendurado em seu braço. Ela sorriu para Bernadette. Aquela foi apenas a primeira de 18 aparições que aconteceriam ao longo dos meses seguintes. A senhora misteriosa não se identificou logo de cara. Ela falava pouco. Seus pedidos eram simples e diretos. Oração, especialmente o rosário. Penitência como um ato de amor e reparação. E conversão dos pecadores. Ela pedia que Bernadette viesse à gruta por 15 dias seguidos. Em uma das aparições mais marcantes, no dia 25 de fevereiro, a senhora deu uma ordem estranha a Bernadette. Ela pediu que a menina fosse até o fundo da gruta, covasse a terra com as próprias mãos e bebesse da água que encontrasse. Bernadette obedeceu. No início, tudo o que ela encontrou foi lama. Ela tentou beber, sujou o rosto e as pessoas que assistiam de longe pensaram que ela estava ficando louca. Mas Bernadette persistiu e, de repente, daquele chão lamacento, começou a brotar uma água limpa e cristalina. Uma fonte nasceu ali. Uma fonte que mais de 160 anos depois continua jorrando sem nunca ter secado. A notícia se espalhou como fogo. A cada aparição, a multidão que se reunia na gruta crescia exponencialmente. Milhares de pessoas vinham para ver a pequena Bernadette em êxtase. Claro, a desconfiança também cresceu. As autoridades civis e religiosas ficaram alarmadas. Interrogaram Bernadette várias vezes, de forma dura, tentando faz-clar confessar que era uma fraude. Mas a menina, apesar de sua simplicidade e falta de estudo, nunca mudou uma vírgula de sua história. Ela simplesmente repetia o que via e ouvia. Finalmente, no dia 25 de março, na festa da Anunciação, Bernadette perguntou mais uma vez à senhora qual era o seu nome. A senhora então juntou as mãos em oração, olhou para o céu e disse, no dialeto local, que sói era Imaculada Concepcion. Eu sou a Imaculada Conceição. Essa revelação foi a prova definitiva para muitos. Apenas 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Era um conceito teológico complexo. Como poderia Bernadette, uma menina praticamente analfabeta, que mal sabia o catecismo básico, inventar algo assim? Ela mesma admitiu que não sabia o que aquelas palavras significavam. Pouco tempo depois, começaram a surgir os relatos de curas.
Pessoas com doenças graves, muitas vezes consideradas incuráveis pela medicina da época, iam a Lourdes, lavavam-se na água da fonte e voltavam para casa completamente curadas. A Igreja Católica, como sempre, agiu com extrema cautela. Foi criada uma comissão para investigar as aparições e as supostas curas. Cada caso foi analisado com um rigor científico e teológico impressionante, descartando qualquer possibilidade de histeria coletiva ou explicação natural. Finalmente, em 1862, após 4 anos de investigações minuciosas, o bispo de Tarbes, a diocese local, declarou oficialmente que as aparições de Lourdes eram autênticas e dignas de fé. O que era um lugar sujo e esquecido começou a se transformar em um dos maiores santuários marianos do mundo. Hoje, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes recebe cerca de 6 milhões de peregrinos todos os anos. As piscinas onde os doentes se banham, a gruta com sua fonte, a procissão de velas à noite. Tudo isso cria uma atmosfera de fé e esperança palpável. Milhares de curas já foram relatadas e dezenas delas foram oficialmente reconhecidas pela Igreja como milagres inexplicáveis pela ciência. Mas seria um erro pensar que a principal mensagem de Lourdes é a cura do corpo. A verdadeira mensagem, o maior milagre que acontece ali todos os dias, é a cura da alma. É a conversão, a paz interior, a força para carregar a própria cruz. Muitas pessoas vão a Lourdes pedindo uma cura física e voltam para casa sem ela, mas com uma fé renovada e uma nova capacidade de aceitar e oferecer seu sofrimento. E quanto a Bernadette? O que aconteceu com a menina que conversou com a Mãe de Deus? Ela nunca buscou fama, dinheiro ou reconhecimento. Pelo contrário, ela fugiu dos holofotes. Quando o santuário começou a ser construído, ela disse: "A gruta não me pertence." Para escapar da curiosidade do mundo, ela se juntou às Irmãs da Caridade, em Nevers, uma cidade distante. Lá, viveu uma vida simples, de oração e serviço, muitas vezes incompreendida e humilhada. Ela sofreu terrivelmente com a asma e com um tumor doloroso no joelho. Morreu muito jovem, com apenas 35 anos, dizendo: "Eu vi a Virgem. Sim, eu a vi. Como é bela." Anos depois, quando seu processo de canonização começou, seu corpo foi exumado e encontrado perfeitamente incorrupto, como se tivesse acabado de adormecer. Hoje ele repousa em uma urna de cristal na capela do convento em Nevers, um testemunho silencioso da verdade de sua história. Santa Bernadette nunca quis ser o centro das atenções. Ela sempre apontou para Maria, e Maria sempre aponta para Jesus. Talvez essa seja a grande lição de Lourdes. Não é apenas um lugar geográfico, mas um convite, um chamado à simplicidade, à humildade, à confiança total em Deus. Se o céu escolheu se manifestar a uma menina tão pequena, pobre e esquecida aos olhos do mundo, o que isso nos diz sobre quem Deus é? Talvez ele não procure os mais inteligentes, os mais fortes ou os mais influentes. Talvez o céu procure, simplesmente, os corações mais disponíveis. A pergunta que Lourdes nos deixa é: e você, o seu coração está disponível? Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecê-la. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos que alimentam a alma. Até a próxima!